boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa qualquer coisa aí que você quiser, que horário que você for. Então, pessoal, como eu havia dito, eu vou dar continuidade às gravações aqui pelo YouTube. E para os alunos diretamente tem a outra plataforma lá do Teams para a gente ir discutindo as aulas ou o que ficar de dúvida aqui em relação às aulas, tá? Também o canal está aberto, eu respondo, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo se as dúvidas forem mandadas pelo próprio canal. Se tiver algum errinho ou alguma coisa, a gente aproveita e edita ou comenta e faz uma participação geral, né? A ideia é que ocorra uma participação geral de todo mundo. Essa aula aqui, turma, eu sempre digo, não esqueci, a turma de Direito do Trabalho 1, tá? É aula 13 e 14. Então eu vou fazer um vídeo mais longo, tá? Mas vai incorporar a aula 13 e 14. E o que é que a gente vai começar a ver nessa aula 13 e 14? É o plano da gente 7, que trata da duração do contrato de trabalho. Na verdade, da duração do trabalho, né? Duração do contrato de trabalho, a gente já viu lá no contrato por prazo determinado e tal, aquelas outras coisas. Aqui é a duração do trabalho. E o que vem, o que a gente vai estudar em termos de duração do trabalho? O tempo. O tempo em que o empregado se encontra à disposição para o empregador. Se vai ser remunerado como hora extra, se não vai ser remunerado como hora extra, se vai ser remunerado compensado. Então a gente vai estudar compensação de jornada, a gente vai estudar adicional de horas extras, a gente vai estudar o que é realmente o tempo à disposição do empregador, vai estudar o tempo da jornada de trabalho, horário de trabalho, quadro de horários, banco de horas. Então banco de horas a gente vai ver nesse plano também. A gente vai ver também nesse plano, a gente vai estudar os regimes excepcionais, no caso as chamadas horas fictas. Então a gente vai estudar sobreaviso, a gente vai estudar prontidão, a gente vai estudar as finadas horas itineres, né? Eu vou explicar para vocês o que vem a ser, o que eram as horas itineres. A gente vai estudar compensação de jornada, jornada dupla, prorrogação de jornada intermitente. Então a gente vai estudar várias coisas que estejam relacionadas ao tempo que o empregado se dedica para a sua atividade, tá? Ao tempo que o empregado está à disposição do empregador. Então, o tempo que o empregado está à disposição do empregador, a gente vai chamar de duração do trabalho, tá? Então, já começa o assunto com isso. Fazendo o que, Tiago? Fazendo alusão às terminologias, tá? As terminologias que a gente ouve por aí e que a gente, agora, em termos técnicos, a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? Em termos técnicos, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, o que é duração do trabalho? É igual a jornada de trabalho? É igual ao horário de trabalho? Três coisas diferentes aí, tá? Três coisas diferentes para a gente começar a nossa linha. A duração do trabalho, gente, vai ser o tempo que o empregado está à disposição do empregador, tá? Tempo que o empregado se encontra à disposição do empregador, seja trabalhando ou aguardando ordens, a gente vai chamar de duração do trabalho. Não sou eu que disse isso, não. Nem inventei nada disso agora. É a CLT, lá no artigo 58. Então, e no artigo 4º, desculpe, no artigo 4º também, no artigo 58. Na 4ª CLT, artigo 58. Ele diz que o tempo, né, o tempo de dedicação, que vai se chamar duração de jornada de trabalho, ou duração do trabalho, o tempo que o empregado está ou trabalhando ou aguardando ordens, ou seja, à disposição do empregador. Trabalhando ou aguardando outros. Aí é o empregador que escolhe. E que isso, né, ele vai chamar isso de duração do trabalho. Beleza? E o que é jornada do trabalho? Jornada de trabalho, tá? O que vai ser a jornada de trabalho? Gente, a jornada de trabalho vai ser aquilo que a gente chama, né, de limitação temporal contratual. Ou seja, é o tempo, é a limitação temporal que consta no contrato de trabalho do empregado. Então, por exemplo, o contrato de trabalho foi firmado para quantas horas por dia? Isso é jornada. Quantas horas por semana? Isso é jornada. Então, a gente vai ter uma jornada diária e jornada semanal, tá? Então, a jornada de trabalho é o tempo contratual, ou seja, é aquele tempo para o qual o empregado foi contratado. A gente sabe que tem contrato de trabalho por tempo integral e contrato de trabalho por tempo parcial. Então, com jornada de trabalho integral, no caso de 8 horas, e com jornada de trabalho
parcial de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas. Inclusive, né, o TST recentemente se manifestou sobre a possibilidade sim, dessa redução, ou seja, de uma pessoa ter reduzido o seu horário e ganhar menos do que um salário mínimo, desde que, né, seja respeitado o valor do salário mínimo hora. Então eu tenho sim tempo parcial, a gente vai estudar nesse plano também, o contrato de trabalho por tempo parcial, mas eu tenho que ter respeitado o salário mínimo hora, tá? Eu vou ter que ter respeitado o salário mínimo hora. Então se eu trabalho 8 horas, eu ganho o salário mínimo. Se eu trabalho 4 horas, eu ganho metade do salário mínimo. Está sendo respeitado o valor do salário mínimo hora, tá? Está sim sendo respeitado. Então, a minha jornada, qual a jornada de trabalho sua? 8 horas diárias. Qual a jornada? 7. Qual a jornada? 6. Tá aí, dizendo, né? Alguns profissionais, inclusive, têm, né, por força de lei, alguns profissionais têm, inclusive, por força de lei, a sua jornada pré-determinada, tá? Sua jornada de trabalho pré-determinada, tem alguns profissionais que já têm, inclusive, por força de lei. O advogado é um exemplo. Tá? O advogado, se não tiver dedicação exclusiva, a sua jornada de trabalho é de 4 horas por dia. Gente, 4 horas. Tá? Jornada de trabalho do advogado contratual, advogado trabalhador, empregado, entendeu? Advogado empregado. Tipo, eu quero ter na minha empresa um advogado, vou contratar ele para todo dia ir lá trabalhar. Beleza, ele só pode trabalhar 4 horas por dia, é a jornada normal do advogado. Tá? É a jornada normal. Por quê? Porque se diz, gente, que esse é um tipo de profissional que tem atividade fora, em casa, para estudar, vai ter que se preparar, vai ter que fazer. Então, 4 horas ele vai ter ali na sua empresa, fazendo consultoria, fazendo as peças, fazendo tudo isso. Então, é a jornada de trabalho. Eu vou ter também uma coisinha chamada horário de trabalho. Vou ter uma coisinha chamada também de horário de trabalho. E o que é que vem a ser esse horário de trabalho? O horário de trabalho é um interstício inicial e final, entre a hora final e a hora inicial, né? Ou a hora inicial e a hora final que a gente vai ter aí num contrato de trabalho. Então, qual é o seu horário de trabalho? Quando se pergunta, não, eu entro às 7 e saio 1. Não, eu entro 8, trabalho até 12, descanso 1 hora, volto às 14, volto às 13 e fico até às 17. Isso é o seu horário de trabalho, tá? Isso aí é que vai ser o horário de trabalho. Então, a gente tem os 3. Duração de trabalho é o tempo que o empregado está. Duração de trabalho é o tempo que ele está à disposição do empregador. Jornada de trabalho é aquela contratual, ou seja, é a jornada para a qual você foi contratado, 8 horas, 4 horas, 5, 6, 7 horas por semana, ou por dia, e por semana por aí vai, tá? Então, existe, desde que seja respeitado o valor do salário mínimo hora. E o horário de trabalho é aquele interstício, né, de início e final, né, da sua própria jornada, ou seja, entrei 7, saí 1, entrei 1, saí 10, é isso aí é horário de trabalho, tá? Isso aí vai ser considerado horário de trabalho. Vamos adiantar. Hora de serviço real e hora de serviço ficto. Aqui nesse ponto do nosso plano, a gente vai estudar a respeito de que hora realmente haja, a gente vai considerar como hora de serviço prestado. E quando a gente vai, por acaso, a gente vai imaginar, né, criar ficticiamente um horário de trabalho para que o empregado seja remunerado. Ou seja, é a chamada hora ficta, é a hora criacional, tá? Por conta de alguns motivos, o empregado não está na empresa, mas está à disposição da empresa. Então a gente vai chamar essa hora de hora ficta. É o que ocorre, por exemplo, com sobreaviso. É um exemplo de hora ficta, né? Porque ele não está na empresa, mas está ali, ó, vidrado no celular, esperando uma ordem, aguardando ordem, alguma coisa assim. Está em sua casa, mas está ali aguardando ordem, esperando alguma coisa. A gente chama de hora ficta, né? Que é hora de sobreaviso. Então vamos estudar primeiro, né, a hora real. Ou seja, quando é que vai ocorrer a hora real? O artigo 4º da CLT, ele diz que considera como serviço efetivo, ou seja, a hora real, o período que o empregado esteja à disposição do empregador, então vai ser serviço efetivo, o tempo que ele esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, tá? Salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o empregado está, pelo parágrafo 4º, no estabelecimento empresarial, aguardando
ou executando ordens, ele está sobre um horário real ou horário efetivo. Ele está à disposição do empregador. É duração do trabalho, tá? E deve ser computada como aí as horas prestadas para o empregador, certo? Só que ele tem um salvo. O salvo vai estar no parágrafo 2º do artigo 4º. No parágrafo 2º do artigo 4º, a gente vai ter as exceções. As exceções em que o empregado pode estar no estabelecimento da empresa, mas não vai ser considerado como hora de trabalho. Não vai ser considerado como hora efetiva de trabalho. Certo? Então, o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, ele excepciona situações em que o empregado se encontra na empresa, mas não está à disposição do empregador, ou seja, não está trabalhando. E ele toma por base, gente, o seguinte, ele toma por base o fato de que a estadia do empregado na empresa é mais para interesse seu particular do que para interesse do empregador. Então a gente tem que interpretar o artigo, o parágrafo 2º dessa forma, ou seja, ele tem N situações. E as situações só se explicam, eu vou falar aqui de uma a uma, merece comentário, porque são casos práticos que a gente pode ver não só em termos de estudo, mas da vida mesmo da gente, que a gente pode ter um empregado e tal, não sei o quê, ou ser empregado, tá? Ou ser empregado. Então eu vou comentar cada uma das situações descritas no parágrafo 2º, mas de antemão vocês têm que entender que quando o empregado esteja no estabelecimento, mas para atividades particulares, atividades de seu interesse e não do empregador, seria injusto eu considerar que esse tempo vai ser computado na sua jornada de trabalho, né? Seria injusto com o empregador. Por mais que ele faça a fiscalização e tudo, mas às vezes até o empregador concorda que o empregado faça suas atividades ali, particulares. Vamos ver um a um. Então, o parágrafo 2º ele diz que não se considerará tempo à disposição do empregador e não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite lá do parágrafo 1º do artigo 58, que eu vou falar depois, quando o empregado, por escolha própria, olha lá, não se considerará como jornada de trabalho, nem gerará hora extra, quando o empregado, por escolha própria, permanecer nas dependências da empresa para, em primeiro lugar, buscar proteção pessoal, por conta da insegurança nas vias públicas. Então, exemplo, o cara vai de carona, o cara vai com a esposa, ou a esposa vai com o marido, enfim. Ou seja, ele não quer ficar na rua porque sabe que a rua é perigosa, que tem segurança, não tem policiamento e tal. Então ele aguarda dentro da empresa. Bom, ele está buscando proteção, ou seja, o interesse é particular, o interesse é seu. Não tem porquê, enquanto ele está ali aguardando, o empregador ser penalizado. É pelo contrário, o empregador poderia não querer saber disso aí, dizer, olha, vá-se embora, feche minhas portas. Mas não, acolheu, é ciente também dos perigos que tem a via pública em determinados locais, de fato, depois de algum horário fica perigoso. Então o empregador ciente dessa situação, ele deixa, tá? Porque sabedor de boa fé que aquilo ali não vai ser depois contabilizado como hora extraordinária. Por quê, gente? Porque é para interesse do empregado, não do empregador. Olha ainda o que diz o caput do parágrafo 2º. Ou quando ele buscar proteção pessoal por conta de más condições climáticas. Ou seja, quando ocorrer más condições climáticas e o empregado buscar proteção pessoal junto ao empregador, ou seja, dentro da empresa, permanecer fora do horário, aguardando, por exemplo, a chuva passar, aguardando acabar os trovões, aguardando o furacão passar pela porta da empresa, não importa. Ele está buscando proteção pessoal,
por conta das más condições climáticas, esse tempo não pode ser contabilizado como jornada de trabalho. Tá ok? Esse tempo aí não vai ser contabilizado como... Não tem como, o empregador não pode sofrer esse viés. Entenderam? O empregador não vai poder sofrer esse viés, então não tem como ser contabilizado aí como jornada de trabalho. Para frente. Bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer as seguintes atividades. Aí ele elenca atividades que não vão ser consideradas como tempo à disposição. E trouxe muitas, viu? Vamos ver. No inciso 1, para a prática religiosa, ou seja, permanecer nas dependências da empresa para a prática religiosa. Como é que seria isso, Tiago? Seria o seguinte: a pessoa tem um determinado horário para fazer sua oração, seu credo, o que for, qualquer dedicação, oferenda, o que ela tiver de fazer, ela tem um horário fixo. E digamos que esse horário seja justamente quando termina a sua jornada de trabalho. Então ela não pode, gente, sair, porque não vai dar tempo, ela vai perder. Cada pessoa tem o si, acredita, tem o seu credo, né? Então, existe de repente isso, né? Aí ela fica meia hora fazendo sua oração, fazendo seu credo, fazendo sua oferenda, fazendo o que for. Ou seja, praticando atividade religiosa, mas nas dependências do empregador. Então essa meia hora que ela passa lá um pouco a mais, rezando, ofertando, fazendo o que for, não pode ser contabilizado como um tempo à disposição, né, gente? Não vai poder ser, porque seria injusto demais com o empregador, né? Isso é um interesse particular. Não vai poder. Inciso 1. Inciso 2. Para descanso, quando o empregado permanecer nas dependências, o inciso 2 e o 3 eu vou falar junto. Para 2, 3 e 5, que dá para a gente falar junto. Quando o empregado permanecer nas dependências da empresa, para descanso, para lazer ou para alimentação. Para descanso, lazer ou para alimentação. Gente, não vai ser considerado, tá? Não vai ser considerado. Muitas vezes, né, tem grandes empresas sérias, empresas grandes aí, que têm condições, que montam um parque dentro da sua empresa, uma estrutura com área de descanso, com área de lazer e com refeitório para os empregados. Esse empregador, muitos podem chamar esse empregador de idiota, de besta, de nada. Mas é visionário, gente. Por que ele é visionário? Porque ele sabe que muitas vezes o empregado, quando sai de suas dependências para ir fazer um lanche, fazer uma refeição, fazer não sei o quê, está suscetível a atrasos. E dentro da empresa já é diferente. Então ele já elimina esse perigo. Segundo, ele ofertando boa alimentação dentro da sua empresa, ou seja, contrata um nutricionista, bola uma dieta aí geral, de acordo com o trabalho e o esforço mental dali que o emprego exige, ou seja, cuida da saúde dos seus empregados, ou seja, se ele toma para si essa responsabilidade, ele ganha mais na frente, no futuro. Ele vai ganhar na frente, no futuro. Não, Tiago, como peste ele vai ganhar, que ele vai ter um custo. Sim, mas esse custo pode ser muito menor do que o custo dos afastamentos. Afastamento por doença, por conta de diabetes, pressão alta, dor de cabeça e tal. E a pessoa, o homem é o que come, gente. O homem é o que come, não adianta. Né? O ser humano, ele é o que come. Então, se o empregador começa a controlar, e levando também por consideração que o empregado faz a maioria das refeições enquanto trabalha, do que quando está de folga, né? Que trabalha, a folga é de um dia na semana, os outros dias ele está, teoricamente, na empresa. Então, se levar em consideração isso, né? Se o empregador levar em consideração isso, ele deveria sim se preocupar com a alimentação, evitando afastamentos, e assim a alimentação muda o humor, dependendo do que você come, muda o humor do empregado, né? Então, se o empregador ali começa a colocar determinados alimentos e tal, não sei o quê, que comprovadamente consegue fazer com que a pessoa tenha mais energia, tenha mais concentração, que existe isso também, né, na alimentação. Então, se o empregador ele é visionário, e tem alguns desses no Brasil, tem alguns desses, alguns é pouco, né, gente? Devia ser uma regra.
Mas se ele é visionário e faz isso, ele vai ganhar lá na frente, diminui afastamento, né? Atrasos, evita tipo de atraso, o empregado já está lá dentro e tal, não sei o quê. Tem que se pensar nisso, tá? Tem que se pensar nessa questão aí, além de que cria um ambiente, né, um clima organizacional bacana dentro da empresa. O empregado se sente valorizado, se pô, aqui, velho, o cara, né, pô, aqui tem isso, tá aqui e tal, ele não deixa nada obrigado, mas, né, o empregado vai se sentir valorizado. Ainda mais se ele coloca uma boa área de lazer, né? Tem empresas grandes aí que o empregado não quer nem ir para casa mesmo, quer ficar ali se divertindo, porque tem um jogo de sinuca, um dominó, é uma mesa grande para conversas, tem uma televisão, videogames e tal, não sei o quê. Tem atividades recreativas, às vezes, né? De socializar as pessoas e tal, ali no intervalo. Isso tudo faz com que o empregado se desconecte necessariamente, o intervalo serve para isso, se desconecte da atividade, se revigore, ou seja, revigore suas energias e volte com mais produtividade. Né? Às vezes tem empresas que têm locais com ar-condicionado e tal, aquela coisa toda, para o empregado fazer uma cestazinha, né, de 20 minutos, 30, depois do almoço, depois da refeição. Então, o empregador que promove tudo isso, ele vai ser penalizado ainda, pagando essa jornada de trabalho como extraordinária? Claro que não pode, né? Porque essas atividades, essas interações da alimentação, descanso, lazer, tudo isso é para o bem-estar do empregado, né, gente? Tudo isso é para o bem-estar do empregado. Então, o empregador não pode ser penalizado, entendeu? O empregador não pode ser penalizado. Então, é claro que durante o horário do intervalo e tal, essas coisas, o intervalo é uma interrupção do contrato de trabalho, né? Porque o empregado não trabalha, mas ganha. Então, durante não tem por que esse tempo ser levado em consideração como tempo à disposição do empregador. Tanto é que o intervalo, ele é somado no fim da jornada. Ele é somado e tem que ser somado, né? Porque se você é contratado para trabalhar 8 horas, você fica na empresa 9. Se a empresa tem um intervalo de 1 hora, sabia? Você fica 9. Por quê? Porque aquela 1 hora que você pausou para refeição, alimentação, lanche, descanso, ela vai ser acrescida lá no final da jornada. Então, se eu trabalho de 8 às 12, 4 horas, para 1 hora, certo? Aí volto 1. Aí volto 1, fico até às 17, mais 4 horas. 4, 4, 8. Mas de 8 até 17 tem quanto tempo? 9 horas. Por quê? Porque o intervalo, né, ele é acrescido no final, afinal de contas não pode ser levado em consideração como tempo à disposição para o empregador. Para frente. Também não é contabilizado como hora extraordinária, é o tempo que o empregado se dedica para o estudo particular dele. Tá? O tempo que o empregado se dedica para o estudo particular dele não vai ser considerado como hora extraordinária. Não tem porquê, né, gente? Não teria porquê também, né, ser considerado como hora extraordinária, o tempo de estudo, porque é um interesse particular. Então, vamos supor, o cara terminou o trabalho dele, mas tem um trabalho da faculdade para fazer, e a casa não está com internet, o computador não está prestando e tal. Perguntou o proprietário, posso continuar aqui? Não. Fica aí, termina o seu trabalho agora, da faculdade, da escola, do que for. Pode ficar. Né? Não, eu estou estudando para o concurso e aqui a internet é mais veloz, eu assisto o vídeo aula, tem problema, empregador? Pode ficar aí. Aí o empregador vai pagar 2 vezes, né? Não dá, né, gente? Né? Já favoreceu, criou um ambiente favorável, criou aquilo tudo ali. Não tem por que esse tempo ser contabilizado como hora extraordinária. Entretanto, se esse estudo ele faz parte de um exemplo, de uma universidade corporativa da empresa, ou para o crescimento do empregado na empresa, ou para o desenvolvimento do empregado na empresa, ou para uma atividade nova que vai ser lançada na empresa, ou seja, se houver um mínimo que seja de interesse do empregador para que o empregado faça aquele curso, aí é tempo à disposição, tá, gente? Aí é tempo à disposição. Né? Por mais que o empregador diga, não, você tem que se interessar, fazer os cursos que estão disponibilizados no portal da empresa, na plataforma da empresa tem vários cursos, você tem que se interessar. Beleza. Mas se a partir do momento que o empregador condiciona a ascensão do empregado, né, a ascensão profissional do empregado, a complementação de carga horária de curso que ele disponibiliza, não tem dúvida nenhuma. Se o empregado está fazendo aquilo ali até em casa,
tá? Isso vai ser contado como hora de trabalho, né? Isso vai sim ser contado como hora de trabalho, tá? Não tem como não ser, beleza? Também não vai ser contabilizado como hora de trabalho o tempo em que o empregado leva para fazer atividades de caráter social, de relacionamento social, tá? Atividades de relacionamento social também não é contabilizado. Que atividade é essa? Uma atividade recreativa, gente, tá? Uma gincana que tem dentro da empresa, tá? Não tem porquê, né? Então, às vezes é só para interagir, os empregados, fazer aquilo ali, o empregador promove premiações e tudo. Então, não tem como você contabilizar isso como um horário de trabalho, certo? Não dá. Também não é contabilizado como horário de dedicação, né, gente? Não vai ser contabilizado o tempo que o empregado gastar ali dentro da empresa para higiene pessoal. E agora nessa época do corona, né? Lavar as mãos antes de entrar, antes de depois e tal, aquela coisa toda. Fazer sua higienização completa. Isso é para a saúde do empregado, é dele, é próprio, interesse particular dele, aquela coisa. Então, não vai ser levado em consideração. Agora, se o empregado, ele é obrigado, o empregador, antes de entrar e depois que sai da empresa, a passar por uma espécie de desinfectação, né? Mesmo antes da época do corona, mas em todo qualquer tipo, por exemplo, passar meia hora numa câmara fria, né? Passar 30 minutos numa câmara de ar para desinfectar, passando produtos, aí esse ônus ele é da empresa, tá? Isso aí não é higiene pessoal, né? Isso aí já é uma necessidade que a empresa sente, né? Uma responsabilidade que o empregador tem para com o empregado, para que ele não saia com nenhum vírus dali, com nenhuma coisa, e também não traga de volta, né, da rua. Então, o empregador às vezes desenvolve determinadas atividades, em determinadas indústrias, de alimentos principalmente, né? Ou de biomedicina, alguma coisa que lida, que é muito delicado com agente biológico, que não pode ter contato com o mundo externo. O empregado às vezes tem que passar muito tempo, né, se higienizando, desinfectando, ou seja, tirando o seu contato com o mundo externo para poder começar a trabalhar. Então esse tempo, é claro, tem que ser contabilizado, tá, gente? Esse tempo é contabilizado, né? O empregador, já que ele quer a pessoa 100% imune, né, 100% limpa, e ele concede instrumentos para isso, ele também tem que arcar com esse horário. Então ele tem que descontar. Aí ou desconta para não pagar hora extra, ou paga hora extra pelo tempo que o empregado gasta fazendo essa desinfectação, no caso, né? Desinfecção, no caso. Enfim, essa limpeza toda, o empregador tem que arcar. E o último inciso, que é o 8, ele diz o seguinte: também não é contabilizado como tempo à disposição do empregador aquele tempo que o empregador, aquele tempo, né, aquele período que o empregado gasta trocando de uniforme, trocando de roupa, tá? Trocando a roupa da empresa, colocando o uniforme da empresa. Aí isso não vai ser contabilizado, tá? Então esse tempo, né, à disposição, ele não vai ser contabilizado, porque às vezes o empregado não quer estar andando com a roupa da empresa na rua, e não quer, às vezes tem gente, né, que tem determinado tipo de coisa, não quero que saiba onde eu trabalho, não quero que saiba ali, quero ter minha privacidade e tal. E aí acabou, né? Eu quero ter minha privacidade, não quero que saiba onde eu trabalho, para ninguém estar aí me importunando, alguma coisa assim e tal, por questão de segurança. É interesse do empregado, tá? É interesse do empregado. Então, não vai ser contabilizado. Não vai, tudo bem, eu não contabilizo, mas também, você não tem problema, não contabiliza, né? Porque o empregador não pode ser prejudicado por isso. Em outros não, que não ligam, andam com uma farda já para chegar e trabalhar logo. Entretanto, o próprio inciso 8, ele traz uma exceção. Ele diz que a exceção vai ser quando houver obrigatoriedade dessa troca de uniforme na empresa. Ou seja, quando o empregado, digamos, tiver que deixar o uniforme na empresa, ou seja, não puder levar o seu uniforme para casa. Então, quando há obrigatoriedade dessa troca de uniforme na empresa, quando ocorrer essa obrigatoriedade da troca de uniforme na empresa, esse tempo vai ser contabilizado como tempo à disposição do empregador. Tá? Então imagine, por exemplo, que o cara trabalha como vigilante. Ele trabalha como vigilante armado, guarda patrimonial armado. Mas a empresa, por questões de segurança e ética, não quer que eles saiam com o fardamento, a arma e tal para casa, não. Chegou aqui, veste, saiu daqui, deixa. Guarda no seu armário e deixa.
Pronto, o tempo que ele gasta para tirar a arma, para desarmar, tirar o coldre, aquela coisa toda, tirar a roupa, botar a roupa dele, é tempo à disposição do empregador. Tá? Ou seja, vai ser contabilizado. E se passar da jornada normal, vai ser pago como hora extra. Se passar da jornada normal, vai ser pago como hora extra. Então, pode parecer besteira, mas tem determinados fardamentos, tem determinadas roupas que são verdadeiros EPIs para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. Às vezes o empregado não consegue nem vestir sozinho, tem que pedir auxílio ao colega, né, de tanta coisa, tem que prender e tal, claro, né, para respeitar. Então esse tempo que ele vai, esse tempo vai ser contabilizado, tem que ser pago como hora extraordinária, tá? Tem que ser pago como hora extraordinária. Vou dar um exemplo. Aqui, em Sergipe, né, a gente tinha muitas ações contra a Fafem, né, que é da Petrobras, né, de fertilizantes, e da Vale também. Aqui a gente tem ações da Vale, principalmente em Maruim, que é uma cidade do interior do estado. E um dos pleitos, um dos pedidos, geralmente era esse do horário de trabalho à disposição do empregador, ou seja, da hora extra, por conta da troca de uniforme. E da entrada na empresa também, tinha esses dois. Porque o que é que fazia, o que é que acontecia? O empregado, ele ao descer do transporte, que era fornecido pelo empregador, passava por uma salinha e batia o ponto. Dessa sala até o local de trabalho, ele caminhando dava uns 20 minutos. Tá? Dessa sala, desculpe, não era bem assim, ao contrário. Ele passava por uma salinha, fazia uma inspeção para ver se estava com tudo ali, aí ia caminhando até o local de trabalho, 20 minutos. Daí, quando ele chegava, ele vestia a roupa adequada, os EPIs, aquela coisa toda. Só depois que ele estivesse pronto para trabalhar, é que ele acionava o cartão de ponto. Ou seja, ele perdia todo dia 30 minutos na entrada e 30 minutos na saída, 30 na entrada e 30 na saída, porque só batia o ponto no posto de trabalho. Então, tem até uma súmula do TST, a 429, que regularizou essa situação, tentou, né, regularizar essa situação, porque de fato não pode, gente. Se o empregador, por questão de segurança, né, de respeito às regras do meio ambiente, tem que se localizar distante de uma margem da BR, até onde os ônibus chegam e tal, é ele. Mas o empregado não pode receber, né, ou seja, ter com ele dividido esse ônus do empregador. Não dá. O empregado não pode dividir esse ônus. Então, muitos que entravam com a ação ganharam. Tá? Ganharam até que o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação e pediu como obrigação de fazer para a empresa, entrou com a ação civil pública. E além, né, dos pagamentos que ela teve que fazer, ele pediu como obrigação para essa empresa em especial, não adianta dizer o nome dela, né, não era uma empresa, ela atuava dentro dessas duas que eu falei, e pediu para que essa empresa em especial colocasse o ponto na descida dos empregados, ou seja, no primeiro ponto onde eles passavam para ir até as dependências, né, caminhar 20 minutos. Então, antes de eles caminharem os 20 minutos, as empresas foram obrigadas a colocar ali o ponto, tá? Por ação civil pública e tal. Então, súmula 429. Esse tempo, sim, né, de deslocamento, bem como para troca de uniforme, já que era obrigado, ele tinha que ser contabilizado, tá? Então, muitas ações surgiram antes dessa determinação. Depois que ocorreu essa do Ministério Público, se eu não me engano, uma ação civil pública do Ministério Público, depois teve que instalou, aí diminuiu pelo menos quanto a esse pedido, né? Desse tempo de deslocamento e troca de uniforme como hora extra, tá? Que é como se ele só batesse o ponto e tivesse a hora líquida. Horas fictas, pronto. Já vimos que é horas reais, agora vamos para as horas fictas. Quando eu começo por horas fictas, né, lembrando que, recapitulando, o que vão ser horas fictas? Horas fictas são aquelas horas, né, em que a gente presume que o empregado, né, por circunstâncias extras à sua vontade, está trabalhando. Ou seja, ele não está efetivamente no trabalho, mas aquelas horas a gente vai presumir, né, por conta de circunstâncias que não têm a ver com o empregado, ele estaria à disposição do empregador. Primeira delas, e assim, que existia antes da reforma, mas eu vou explicar porque roda e vira. A pessoa tem alguma dúvida a respeito disso ainda, né? E diz respeito às horas itinerares. Horas itinerares.
As horas itinerantes caíram de antemão com a reforma trabalhista, ou seja, com a reforma trabalhista, o artigo 58 ganhou o parágrafo 2º, e o parágrafo 2º do artigo 58 exclui a possibilidade de pagamento de hora de deslocamento entre empresa, trabalho e casa. Ou, desculpe, entre casa, trabalho e casa. Certo? Esse horário de deslocamento. Mas aí todo mundo pode dizer, professor, aí também não vejo sentido, porque a empresa vai ter que pagar isso como hora extra. Existiam 2 requisitos para que a empresa pagasse esse tempo como hora extra. Existiam 2 requisitos. E era o seguinte: o primeiro deles era que o empregador, ao estabelecimento, ou seja, exercer seu estabelecimento, construir seu estabelecimento em uma área e que não fosse atendida por transporte público. Que o empregador, tinha seu estabelecimento, mas fornecer estabelecimento ou construir estabelecimento numa área que não tinha transporte público regular, seja em todo o horário, seja em parte do horário da atividade desenvolvida. E o segundo requisito era que esse empregador fornecesse o transporte dele, seja que ele alugasse ônibus, contratasse empresa, mas que ele fornecesse o transporte. Então, se o empregador fornecia o transporte e estava localizado em uma região, os 2 têm que ser acumulados. O empregador fornecia o transporte e estava localizado em uma região que não era atendida pelo transporte público, o tempo que o empregado gastava da sua casa, do trabalho para sua casa, era contabilizado como jornada efetiva de trabalho. Se ultrapassasse a jornada normal, ia ser pago com um adicional de 50% das horas extras. Ia ser pago com um adicional de 50% das horas extras. Isso existia, Tiago? Com certeza. Isso tinha mesmo. Tá? Isso tinha. É injusto. A empresa já está fornecendo o transporte. Injusto ela não dar a opção para o empregador, para o empregado, né? Porque ela fornece o transporte, mas você acha que vai ser um transporte individual para cada empregado? Não vai. Então, se essa empresa, como era o caso de um exemplo de uma empresa aqui, ela ficava a 70 km da capital Aracaju, ela situada no meio da BR, e em determinados horários dos seus turnos não tinha o transporte público regular, ou seja, o empregado não tinha opção, o empregado tinha que esperar o ônibus da empresa. E aí tem empregados que se localizavam em outras regiões da cidade, que tinham que ficar prontos, o turno começava, exemplo, 8 da manhã lá, 5 horas da manhã ele tinha que estar pronto na porta, porque o ônibus pegava ele. E aí o ônibus pegava ele 5 e ia fazer um tour na cidade, pegando os outros trabalhadores, que o ônibus não vai ficar só para um empregado, pegando os outros trabalhadores, e ele chegava a 10 para 7 ou 10 para as 8 na empresa, tempo de bater o ponto. Ou seja, por dia esse empregado perdia 6 horas, quando que se ele fosse direto da casa dele, gastaria 1 hora. Perderia 2. Mas por dia ele perde 6. 3 para ir, 3 para voltar. Por quê? Porque a empresa resolveu abrir no local onde não tem transporte público, ou no local onde ela ganhou, de repente, mais incentivo público. Foi mais vantajoso para ela. Eu acredito que seja, bem honesto. Mas as horas itinerantes, gente, acabaram, tá? As horas itinerantes acabaram. Hoje em dia eu não tenho mais a possibilidade de pagamento de hora itinerante. Isso, claro, de novembro de 2017 para cá. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 58 exclui o pagamento das horas itinerantes. Parágrafo 2º do artigo 58. E ele diz o seguinte: o tempo despendido. Olha lá, vou ler agora em literas para vocês. Ele diz que o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, casa-trabalho, trabalho-casa, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada do trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, esse exemplo que eu lhe dei aí, o jovem que ficava 6 horas por dia esperando o ônibus da empresa, 3 para ir, 3 para voltar, não vai receber nada mais hoje, tá? Claro, se ele foi contratado antes da reforma, sim, mas se ele foi contratado depois da reforma, afinal de contas, é uma lei de direito material. A lei do direito material, como a gente sabe, só vai alcançar os novos contratos a partir da sua entrada em vigor. Então, se tinha gente antes desse artigo recebendo hora itinerante, até hoje deve continuar recebendo. Isso aqui só vale para os novos contratos a partir de novembro de 2017. Beleza?
Então, foi a aula de hoje, quer dizer, a gente avançou, chegou até a primeira hora ficta. Aí na próxima, a gente vai falar sobre 2 outras modalidades de hora ficta, que são as horas de convocação, né, que o empregado fica na expectativa de ser convocado ou nas dependências da empresa ou fora. E a gente vai ter, a exemplo disso, as horas de prontidão e as horas de sobreaviso, né? Então, assuntozinho que a gente começa na próxima aula, tá? Aula 13 e 14, postando daqui a pouquinho. Valeu? Abraço.